salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando RPG, que é um quadro aqui no canal em que eu faço comentários sobre os livros de RPG que eu estou lendo. Como eu havia dito semanas atrás, eu estava fazendo os passo a passos de criação de personagens na quinta edição de Vampiro à Máscara e havia interrompido os meus comentários sobre o suplemento anarco do quinta edição, que era o qual eu estava lendo. Inclusive, gente, já o terminei de ler e já comecei a ler o do Camarilla. Então, portanto, hoje vai ser o meu último vídeo comentando o anarco, onde eu vou pensar o último destaque que eu achei interessante comentar do suplemento anarco. E aí, os próximos eu já vou começar a abordar o suplemento Camarilla. Para quem não sabe, logo após terem lançado a quinta edição do Vampiro à Máscara, um tempo depois, a Paradox, através de seus parceiros, lançaram os dois primeiros suplementos dessa quinta edição, que foi o livro dos anarcos e o livro da Camarilla, que são hoje as duas grandes movimentos, ou por assim dizer, seitas jogáveis no Vampiro à Máscara quinta edição, e que são os que estão mais atuantes no cenário a partir desta edição. Estou deixando aqui na descrição do vídeo os vídeos anteriores de outros comentários que eu já fiz sobre o anarco, e hoje, como eu disse para vocês, vai ser o último, aonde eu vou me pautar em cima dos tremeres anarcos. Por que eu resolvi pautar eles? Por que não falo dos Ventrue, do historiador, dos Malkavian? Porque há também a possibilidade de jogar com esses clãs dentro do anarco, do movimento anarco. Porém, o que mais me chamou a atenção na descrição do livro, desse suplemento, foram os Tremere. Por quê? Desde a quinta edição já se falava da Casa Carna, mas ao ler o conteúdo dos Tremere anarcos, também vi uma quarta casa. Então, esse é o destaque de hoje para encerrar os meus comentários em torno do suplemento anarco. Então, vamos começar. Como o lançamento do livro básico da quinta edição de Vampiro à Máscara veio a notícia bombástica de que a capela principal de Viena havia caído diante de uma incursão da Segunda Inquisição. É isso mesmo, galera. Esse é um grande evento que marca esta quinta edição de Vampiro à Máscara, em que a capela de Viena desmoronou diante de um grande ataque da Segunda Inquisição. Tal evento é descrito na subseção Igrejas e Estados, Church and States, nas páginas 360 a 361, o qual faço aqui uma tradução livre da seguinte forma, abre aspas, em 2008, analistas da Primeira Luz identificaram a capela principal Tremere em Viena como Central Vampiro e dirigiu a sua maior operação até hoje. Uma força coordenada da USS Ocon, do ESOG, do Vaticano. Não me perguntem, que eu não sei dizer o que significam essas siglas, mas estão ligadas diretamente ao Vaticano, aumentada com times experientes de caçadores brasileiros. Pausa. Olha aí, pela primeira vez, algum contexto brasileiro sendo trazido para a lore oficial do Vampiro à Máscara. Continuando, abre aspas. Aniquilaram a capela, ou seja, esse grupo experiente de brasileiros aniquilou a capela, destruindo-a com ataques de drone e operações de campo reforçadas com relíquias. A cobertura oficial colocou a culpa das explosões nos terroristas alinhados com a ISIS, que é o Estado Islâmico, assim como a Primeira Luz ocultou dúzias de outros ataques sobre a manta das operações contra terroristas. Então, galera, esse é o parágrafo bombástico que é trazido na quinta edição, em que relata a queda de Viena, a grande capela de Viena. Então, gente, a partir daí que todo o clã Tremere começa a mudar absurdamente dentro do cenário. Onde havia um clã coeso, estruturado e engessado, veio uma desestruturação absurda que mais à frente eu vou comentar para
vocês. Então, gente, esse evento tão impactante da queda da capela, que a partir dele todo o clã se desestruturou, fazendo assim ruir a estrutura piramidal do clã e uma crescente desordem entre seus integrantes, que resultou no surgimento de outras casas, ou melhor dizendo, de casas. O que antes havia a casa e o clã Tremé, agora tem mais de uma. Esse trecho é relatado no parágrafo da subseção Quem são os Tremé? Who are the Tremé? Nas páginas 94 e 95 do livro básico da quinta edição, o qual faço aqui uma tradução livre da seguinte forma, abre aspas, sem a pirâmide, ordenando-os em nível e valor, os feiticeiros se encontram competindo com seus companheiros membros e, cada vez mais, uns com os outros por qualquer coisa que possa lhes permitir recuperar alguns de seus poderes anteriores. Uma vasta busca do clã por artefatos e grimórios pertencentes a seus antepassados cinzentos rivaliza com as intrigas sociais na feiura. E a aliança com a Camarilla é uma arma frequentemente usada entre as casas do clã Tremé. Ou seja, só reforço o que eu disse anteriormente, que com a queda da pirâmide, que estabelecia uma estrutura única para todo o clã, se abriu espaço para rivalidades entre grupos, que aqui são chamados de casas Tremé. Essa rebeldia interna no clã, surgida a partir da Capela de Viena, só se sustentou, pois, além do ataque direto à sua central administrativa e organizacional, o clã passou a sofrer de uma nova fraqueza que no V5 passou a ser chamada de Bane. Eu estou traduzindo como perdição. E exclusivamente do clã Tremé está na página 97, o qual traduzo aqui como de forma livre o seu parágrafo da seguinte forma, abre aspas, uma vez o clã foi definido por uma rígida hierarquia de laços de sangue, alcançando desde o topo até a base da pirâmide. Mas após a queda de Viena, o sangue deles recuou e abortou todas essas conexões. A Vitae Tremé não pode mais fazer laço de sangue com outros membros, embora eles mesmos possam ser enlaçados por membros de outros clãs. Alguns teorizam que esta mudança é a vingança do antediluviano devorado por Tremé. Outros atribuem isso a uma simples mutação. Independente disso, o clã estuda a sua Vitae atentamente para descobrir se o processo pode ser revertido e, de fato, determinar se eles gostariam de fazê-lo. Fecha aspas. Então, galera, é importante entender que isso aqui explica o porquê que o clã se dividiu em várias casas. O que antes, a fraqueza do clã era a sua própria estrutura rígida e a proximidade do laço de sangue. O que antes era, por exemplo, mecanicamente falando, bastariam 3 momentos diferentes de consumir o sangue de um vampiro para se estabelecer o laço de sangue. Para o clã Tremé, era reduzido para 2 momentos, ou seja, encurtava o período de enlaçamento do vampiro a um outro. Ou seja, dentro da estrutura Tremé era muito comum isso acontecer e, reduzindo de 3 para 2, a possibilidade de se estabelecer um laço de sangue com os seus postos maiores hierarquicamente do clã fazia com que eles se tornassem escravos dentro da estrutura piramidal. Então, era impossível, impossível não, mas era quase impossível haver rebeldia dentro do clã, porque essa estrutura rígida, tanto social quanto por força de fraqueza do clã, impedia de haver esses rebeldes. Só que com a queda da Capela de Viena, essa estrutura foi para o espaço, e aí foi possível não quebrar essa fraqueza. E aí surgiu uma nova fraqueza do clã, que estão sendo chamadas de Bane, ou perdição, em que agora os Tremé não conseguem mais fazer laços de sangue com ninguém, no entanto, eles continuam podendo ser enlaçados por outros clãs. São essa agora a fraqueza e que justificativa, tanto no cenário quanto em mecânica, o porquê que o clã se separou em várias casas. O mais explicitado é o caso da Casa Carna,
onde no V5 é relatado como composta por integrantes rebeldes e praticantes de uma magia pagã. Inclusive, é até representada uma lore sheet, que no caso eu estou traduzido como camada de conhecimento sobre Karna, que está na página 385 do livro básico do Vampiro à Máscara, quinta edição, onde é descrito da seguinte forma, traduzida livremente por mim, abre aspas, uma vez princesa de Marsella e primogênita de Milwaukee, Karna basicamente formou a sua própria célula dissidente do clã Tremé. A Casa Karna, como os outros Tremé a apelidam, fala de liberdade do laço de sangue e contra a tirania da pirâmide e da misoginia embutida presente nos Tremé. Sem a sombra da pirâmide, a Casa Karna atrai quantidades crescentes de anarquistas e camarilla caçados. Fecha aspas. Então, galera, além de descrever como é que é a composição da Casa Karna e no que eles acreditam, e falando um pouco também sobre a sua principal líder, que é aquela que dá o nome à casa, que é a Karna, também já aponta como essa casa representante dos anarquistas dentro do movimento anarco. Lembra que eu falei Camarilla e movimento anarco? Então, aqueles que são do movimento anarco, que os principais clãs são Bruhá, Gangrel e Ministério, tem os Tremé dissidentes da Camarilla que migraram para o movimento anarco, que estão sob a Casa Karna. Só que o trecho que descreve bem esse perfil de um Tremé da Casa Karna é apresentado na subseção Arquétipos Tremé, na página 97 do livro básico, o qual faço aqui novamente uma nova tradução livre da seguinte forma, abre aspas, outros membros frequentemente nomeiam os seguidores Tremé de Karna como Nova Era, falhando em compreender a profundidade da exploração mágica, da adoração feminina e da liberdade que estes bruxos praticam. Seja na realidade um ex-Wicca ou um ex-satanista, um membro anterior do clã Tremé que se alinhou com a rebelião de Karna ou apenas alguém que na vida foi oprimido e ansiava por autonomia pessoal e autoridade sobre aqueles que os machucariam. Algo sobre essa bruxa do sangue vai contra o cerne das tradições do clã de mudança e excitadamente persegue seus sonhos de magia proibida. Fecha aspas. Então, aí está aí uma descrição um pouco mais ampla de como seriam os Tremé da Casa Karna, que tem um pouco a ver com as crenças pagãs, seja da Wicca ou algum outro tipo. Então, galera, fica aí descrito a Casa Karna. Mais detalhes sobre a origem de Karna e sua casa é descrito no Diário de Gerardo Beckett, que é um suplemento ainda da edição do V20, que é a edição de comemoração de 20 anos, e que serviu de prólogo para o V5, e cujo título é A Rebelião de Karna. Estou mostrando aí para vocês na tela como é o título e aonde descreve como Karna conseguiu, é narrado, viu? Não é nem descrito mais, é narrado como Karna conseguiu se libertar dessa estrutura hierárquica do clã Tremé. Não só a queda de Viena propiciou, mas como ela engendrou uma situação que permitiu a saída dela dessa estrutura hierárquica do clã Tremé, que está aí no Diário de Gerard do Beckett. Eu recomendo vocês darem uma procurada lá, que é muito interessante essa narrativa sob o olhar do Beckett. Vamos para o próximo. Então, galera, dei essa volta toda para enfim chegar no trecho do suplemento anarco que estou fazendo destaque nesse vídeo. Foi preciso isso para que se nivelasse de informações de tal forma que eu possa abordar a partir daqui sobre os Tremé ipsíssimos. Vocês podem encontrar isso na página 170 a 172 do suplemento anarco, que fala da casa ipsíssimos. Sim, uma quarta casa Tremé. E
a segunda abordada entre o movimento anarco. O que irei ler à frente faz parte do pouco material disponibilizado sobre a Casa Ipsissimus. Não há poderes ou rituais novos no suplemento anarco para esta casa. Há tão somente narrativas que trazem algumas características interpretativas sobre essa nova casa. Sendo assim, vamos aos trechos que considero importantes destacar aqui para vocês. Abre aspas. A Casa Carna alega ter simpatia com os anarcos, mas essas bruxas são Camarilla da cabeça aos pés. Shrek't alega representar o núcleo do clã, a facção tradicionalista, mas como ele consegue fazer tal alegação quando o pico da pirâmide foi tosqueada? E então há as aberrações dos Goratrix. Fecha aspas. Esse primeiro relato desses Tremé Ipsíssimos fala das 3 outras casas, onde ele diz que a Casa Carna não é um anarco de verdade, que eles estão na realidade de Camarilla, ou seja, já demonstra aí um conflito entre tremeres anarcos, ou seja, nem os Tremé Ipsíssimos olha com bons olhos os Tremé Carna. Eu não vi como é que o pessoal da Casa Carna enxerga o Ipsíssimos, não é falado nada no suplemento anarco essa relação, mas tá aí eles falando sobre a Casa Carna. E eles falando também sobre a Casa Tremé, que ainda compõe a casa base da Camarilla, e os Tremé da Casa Goratrix. E por alto que a Casa Goratrix teria alguma relação com o Sabá. Como ainda não tem ainda nenhum suplemento Sabá, apesar de já estar previsto, fica aí esse spoiler que eu tomei, ainda não confirmei a fonte, de que a Casa Goratrix teria alguma coisa a ver com o Sabá. Mas fica aqui só a minha suspeita. Vamos ao segundo destaque desse trecho do Ipsíssimos. Abre aspas. Mas sim, nós somos incomuns. Nós somos a única casa dos Tremé que pertence exclusivamente ao movimento anarco. Mas nós não ficamos aqui através do ódio pela Camarilla ou amor do gado. Nós ficamos aqui porque nós nunca iremos encontrar os nossos estados mais altos enquanto existirmos em uma jaula. Fecha aspas. Mais uma vez aqui, eles se afirmam do movimento anarco e exclusivamente no movimento anarco. Eles estão querendo dizer que nenhum outro lugar, seja na Camarilla, seja independente ou possivelmente no Sabá, se encontrará Tremeres Ipsíssimos. Somente no movimento anarco. E aqui eles reafirmam a vontade deles de quererem serem livres dentro do movimento anarco. Continuando, abre aspas. Mais um trecho importante. Sem a ordem imposta do clã Tremé, nós exploramos a magia do sangue e a ascensão do espírito e do corpo nas formas que nós pudéssemos construir e não na imitação de falhas anteriores. Ou seja, fecha aspas, dá a entender que essa casa, Ipsíssimos, se foca a ascensão espiritual. Talvez eles deem um enfoque muito maior para a disciplina Auspícios, que é uma disciplina do clã Tremé, que é básica do clã Tremé, e eles podem estar fazendo alguma relação do Auspícios com a feitiçaria do sangue. Talvez algum amálgama poderia ser feito em torno disso. Só que, infelizmente, como eu disse, em nenhum canto do suplemento anarco é apresentado poderes novos ou rituais que pudessem dar força a essa casa do Ipsíssimos. Perder a oportunidade de apresentar algo novo, esse amálgama entre auspícios e feitiçaria do sangue, para dar esse enfoque, essa característica em termos de poderes para essa casa. Por fim, quarto trecho em destaque, que é um trecho de um relatório da Segunda Inquisição feita sobre a casa Ipsíssimos. Abre aspas. Um desenvolvimento aparentemente novo, esses corpos pálidos apolíticos parecem mais preocupados com as questões espirituais do que com artimanhas políticas, mas perturbadoramente praticam a carnificina violenta e rituais de sacrifício que causa outra preocupação hemovorosa. Enquanto parece-lhes faltar qualquer sadismo externo, o alívio com o qual eles assassinam, mutilam e indulgem em atos carnais implica uma estrita desconexão do comportamento humano e normal. Fecha aspas.
Aqui cabe uma descrição, só que aí é sobre um olhar da Segunda Inquisição, porque isso aqui, como eu falei, é um relato da Segunda Inquisição. Eles confirmam que as práticas da Casa Ipsissimus é uma prática mais dedicada ao espiritual. No entanto, eles revelam aqui práticas desumanas, que envolvem assassinatos, mutilações e outras situações piores. Ou seja, talvez há um descolamento desse Tremé de um enfoque humano. Não sei como é que pode se trabalhar melhor isso, fica mais a cargo do narrador, como ele pode trabalhar esse tipo de clã. Mas reforço, a falta de mais informações no suplemento anarco dificulta poder jogar com esse tipo de personagem. Não há poderes, não há rituais, não há descrições maiores que se pudesse abordar esse tipo de personagem de uma forma jogável dentro de uma aventura de Vampiro à Máscara. O narrador terá que explorar um pouco mais por conta própria, desenvolver algum conteúdo que pudesse viabilizar um personagem com esse tipo de característica. Bom, aqui fecho o destaque que eu dou para esse vídeo, que são sobre os Tremeres dentro do movimento anarco, que são os Tremeres da Casa Carna e os Tremeres da Casa Ipsissimus, sendo Casa Carna podendo ser utilizado entre a Camarilla, entre o anarco, está muito mais para anarco, e os Ipsissimus, que é exclusivamente do anarco. Aí aqui eu vou fazer agora o meu resumo sobre o suplemento anarco. Gostei muito do suplemento. A minha maior crítica negativa é que eu acho que eles poderiam ter feito esse suplemento exclusivamente para o movimento anarco, dando destaque a outras cidades com características do movimento anarco, e acho que faltou um trecho objetivamente descrevendo como é que poderiam ser formados, como poderiam ser descritos um baronato ou um local do movimento anarco governado por anarquistas. Mas eles optaram em fazer um suplemento único, não só com as cidades anarcos, como as cidades independentes, que eles estão chamando de soltos ou livres, como vocês preferirem. Aí ficou um suplemento que pega muito mais do que o título propriamente diz que é. Fica aqui minha crítica, que eles poderiam ter feito talvez um terceiro suplemento com os independentes e os livres, e deixar o suplemento exclusivamente para anarco. Fica essa aqui minha crítica que poderiam ter feito. A segunda crítica é que eles poderiam ter explorado um pouco mais, por exemplo, esse da Casa Ipsissimus. Eles poderiam ter colocado um pouco mais de coisas para se explorar esse tipo de tremé da Casa Ipsissimus. Ou até da Casa Carna, que tem também muito pouco falando dentro do suplemento. Agora, falando de forma positiva, gostei muito da forma narrativa em que eles atribuíram a esse suplemento. É muito legal, muito interessante e valeu a pena ler. Esse prazer eu já não estou tendo com o Camarilla, mas isso eu vou deixar mais para frente. Fica aqui, por fim, a minha análise final do suplemento anarco. Encerro por aqui. Os vídeos comentando da Camarilla começarei a partir de janeiro no ano que vem. Então é isso, galera. Forte abraço e até a próxima. Falou!